Toda decisão na vida tem o seu preço. Se decidirmos fazer algo, consequências virão, sejam elas boas ou ruins. Toda decisão que tomamos implica de forma integral a nossa vida, e muitas delas afetarão também a vida de outras pessoas para o bem ou para o mal, dependendo de qual decisão for tomada. Com relação a decidirmos viver de forma misericordiosa, também tem essa dinâmica, pois, ao decidirmos ser misericordiosos, a nossa vida e a de outros estarão incluídas, pois a misericórdia é um ato e um processo extremamente relacional. A misericórdia é princípio divino ensinado pela Bíblia. A própria palavra de Deus nos mostra a relevância, o custo e a necessidade de sermos misericordiosos. Um custo, pois todo ato de misericórdia implicará em nos doarmos em prol de alguém. Relevância, pois todo ato de misericórdia afetará de alguma forma a vida daquele a quem ela alcança, de quem a misericórdia alcança. E uma necessidade, pois, muito mais do que um ato isolado, a misericórdia deve ser uma constante na vida daqueles que são seguidores de Jesus, como um estilo de vida, como um processo contínuo na caminhada cristã. Leia comigo a carta de Tiago, capítulo 2, dos versos 1 a 13, carta de Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versos de 1 a 13. O texto ele vai falar o seguinte: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um outro homem com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que foi sobre vocês invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sem misericórdia, um relacionamento será vivido fora dos limites bíblicos. Deus nos chama para respondermos uns aos outros com um coração misericordioso. A sua ordem é que ofereçamos aos outros o mesmo que recebemos dele. Mas misericórdia não é fácil. Queremos nos ver como diferentes das pessoas que precisam de misericórdia, quando na verdade somos todos iguais. Também somos pessoas falhas, também precisamos da misericórdia a cada dia. Do ponto de vista de Deus, um dos aspectos mais benéficos da misericórdia é que ela coloca todos os envolvidos no mesmo nível. Em termos espirituais, nenhum de nós está um passo à frente do outro. Em nossa luta com o pecado, todos nós precisamos de compaixão, simpatia, perdão e salvação. Todos nós somos pobres em algum aspecto. Todos nós sentimos falta de algo que precisamos. Cada um de nós tem que viver com fraquezas e com os resultados das suas próprias decisões erradas. Mas mesmo quando aparentamos estar no caminho certo, mesmo quando estamos comprometidos a viver em misericórdia, temos dificuldades de amar aquelas próprias pessoas que receberam nossa simpatia. E ao mesmo tempo que usufruímos do perdão de Deus,
temos imensa dificuldade para aturar o pecado e a fraqueza dos outros. Não é verdade? É por isso que quando nos olhamos no espelho da misericórdia, somos todos iguais. Misericórdia é uma daquelas palavras que cada um de nós já ouviu, muitos usam, mas poucos sabem definir. Poderíamos pensar aqui em duas definições de misericórdia. A primeira delas é que misericórdia é a forma gentil, simpática e clemente de tratar outras pessoas, que ajuda a aliviar as suas aflições e a cancelar as suas dívidas. Uma segunda definição é que a misericórdia é compaixão em combinação com tolerância e ação. Essas duas definições revelam muito sobre o que a misericórdia é, porque precisamos dela e como ela se expressa. Ela é muito mais do que simpatia que se sente ao passar, por exemplo, por um morador de rua. Passa pela sua mente que deve ser terrível não ter um lugar para morar. Você se pergunta como é que aquela pessoa consegue sobreviver e sente-se aliviado por não estar na mesma situação. Um instante mais tarde, você já o esqueceu. Foi uma simpatia momentânea, mas faltou o quê? Misericórdia. O que faz com que a misericórdia seja misericordiosa é uma compaixão sincera que resulta em algum tipo de ação dirigida ao miserável. Não é apenas algo que se sente, mas algo que se faz. Eu costumo dizer que há um grande abismo, um imenso abismo entre você falar alguma coisa e você fazer alguma coisa. Tem muita distância entre essas duas ações, falar e fazer. Você precisa de fato fazer. A misericórdia implica ação. Eu e você precisamos não só, eu sinto pena das pessoas, eu sinto compaixão. Então o que nós vamos fazer com relação a elas? Lógico que dentro das nossas possibilidades, até dos nossos próprios limites, mas não adianta a gente querer se dar uma de bonzinho, como a gente costuma falar, só sentindo compaixão, peninha das pessoas. Não, a gente precisa agir, a gente precisa ser um agente de fato da graça de Deus aqui nessa terra, senão tudo aquilo que a gente imagina, que acredita, o credo, o evangelho da Bíblia Sagrada, tem valor nenhum. Porque a misericórdia, ela é um estilo de vida. É uma postura voltada para os outros, que influencia tudo o que dizemos e fazemos. A misericórdia, ela tem olhos. Poderíamos usar essa ilustração. Por quê? Porque ela presta atenção nas aflições, ela percebe as fraquezas, os fracassos, mas vê tudo isso pelos olhos da compaixão. Ela não critica pela situação difícil em que se encontra, nem condena pelos seus pecados. A misericórdia quer aliviar o seu sofrimento e perdoar suas dívidas. Ela procura meios de ajudá-lo a se livrar das suas dificuldades e a tirar sua culpa e vergonha. A misericórdia verdadeira, ela é incansável, trabalha muito, custa muito e persevera até que o trabalho esteja feito. A misericórdia, ela tem a sua fonte em qualidade de caráter. É aí onde encontra-se a fonte da misericórdia, em qualidades de caráter que uma pessoa possa ter. E essas qualidades de caráter para viver a misericórdia que Deus ensina na sua palavra só são possíveis de ter por conta de nós nos rendermos àquilo que Deus revela e fala na sua palavra. Essas qualidades de caráter, então se esperam de quem? De quem se diz seguidor de Jesus. Uma qualidade é a compaixão. Ter compaixão é estar profundamente ciente do sofrimento alheio e ter o desejo de ajudar. A compaixão vê além das próprias dificuldades e se preocupa com as dificuldades de outras pessoas. Uma outra qualidade que alimenta a misericórdia é o perdão. O perdão absolve uma pessoa das suas ofensas, sem tratá-la como um marginal e sem guardar mágoas contra ela. E ainda, a misericórdia é fundamentada pela qualidade de caráter que é a tolerância. Tolerância é ser paciente mesmo quando se é provocado. É a disposição de ficar ao lado de alguém em dificuldades, mesmo quando isso torna a sua vida difícil. Porque, como nós falamos anteriormente, tem um custo. Você viver de forma misericordiosa não é fácil mesmo.
Não faz parte, infelizmente, por conta do pecado que ainda habita em nós, não faz parte da nossa boa vontade, daquilo que eu amo e desejo fazer todos os dias, mas é necessário e vai custar um preço. Eu vou ter que me doar em prol do outro. Alguém já disse que amar, né, o amor, ele suja as mãos, porque dá trabalho. Refletindo em tudo isso, percebemos que de fato a misericórdia é essencial em nossas vidas, pois nossos relacionamentos acontecem no centro da grande história da redenção que Deus está promovendo no mundo. Vivemos em um mundo caído e temos de lidar com dificuldades e aflições enquanto lutamos com o pecado que ainda está em nós. Precisamos de misericórdia porque no mundo em que vivemos, nem as pessoas que nela vivem são perfeitas. Nenhum de nós poderia viver num mundo em que houvesse apenas justiça. Por causa do nosso pecado, nenhum de nós está preparado para se submeter ao exclusivo exercício da justiça. Sem misericórdia, todos nós estaríamos condenados. A compaixão de Deus faz com que a justiça espere que sua misericórdia entre em ação imediatamente. E já que Deus decidiu tratar o seu mundo, o mundo dele, que ele criou com misericórdia, isso serve como chamado para que nós também sejamos misericordiosos. Apesar disso, costumamos querer misericórdia para nós e justiça para os outros. O ensino da Bíblia em relação à misericórdia é muito claro. Até a vinda do reino de Deus, em sua plenitude e a restauração de todos os danos, o sofrimento continuará a existir. Enquanto Deus estiver disposto a conceder aos pecadores mais uma oportunidade para o arrependimento, a aflição de viver num mundo continuará. Por isso a misericórdia é um elemento essencial de qualquer relacionamento sagrado. Recebemos misericórdia e somos chamados para sermos misericórdia. Afinal, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Logo, a misericórdia definirá os objetivos práticos em nossa prática relacional com os demais. Como a misericórdia também implica em custo, devemos esperar por um possível sofrimento e estarmos dispostos a suportá-lo. Isso inclui a disposição de ver a sua vida afligida pelas fraquezas e aflições dos outros. Misericórdia significa que estarei ao lado, por exemplo, do meu filho adolescente, mesmo se a sua roupa me envergonhar e a sua desorientação espiritual perturbar o meu coração. Misericórdia significa que você, esposa, perseverará com seu esposo que apresenta mais fraquezas do que você imagina quando se casou com ele. Misericórdia significa amar alguém cujo comportamento me ofende, e isso também inclui a disposição para me envolver na vida de alguém, mesmo que isso cause inconveniências e sacrifícios pessoais. Misericórdia em relacionamentos também incluirá estar disposto a viver com os pobres. Nosso texto base de Tiago, capítulo 2, deixa isso bem claro. Muitas vezes a grande dificuldade que temos em misericórdia é seu chamado para nos relacionarmos com pessoas que consideramos inferiores a nós. Lembre-se de que pobreza nem sempre é de natureza econômica. Pode ser difícil conviver com uma pessoa pobre porque ela é pobre em termos espirituais ou sociais, por exemplo. Você e eu costumamos ver a nós mesmos como ricos e a outra pessoa como pobre. A verdade espiritual diz que todos nós somos pobres. Nenhum de nós conseguiria sobreviver num mundo desprovido da misericórdia, portanto. Essa visão de pobreza e riqueza nos ajudará a resistir à tentação do favoritismo, onde Tiago ataca isso de forma mortal na sua carta, porque o favoritismo é uma das idolatrias mais frequentes do nosso coração. Agradecemos a Deus por nos aceitar, apesar de sermos pessoas confusas e difíceis, e mesmo assim costumamos procurar a companhia de pessoas fáceis de amar e que também nos amam. Pais são tentados a favorecer uma criança mais obediente, e igrejas são tentadas a ficarem entusiasmadas com a chegada de um casal rico e a rejeitarem um homem viciado. Se o nosso compromisso para sermos acolhedores valer apenas para pessoas que consideramos confortáveis, ainda falta misericórdia em nossa vida.
Viver de forma misericordiosa também implica em estarmos comprometidos a perseverarmos em tempos difíceis. A misericórdia vê as dificuldades e não foge. Ela encara e se envolve. Ela faz seu melhor trabalho quando o sofrimento é evidente ou o perdão é necessário. Misericórdia que não persevera não é misericórdia. No mundo não existem relacionamentos ideais. Todos nós somos chamados a perseverar em situações dolorosas para que possamos fazer parte daquilo que Deus está operando. A misericórdia nos fará rejeitar os objetivos da nossa felicidade pessoal. A misericórdia entrará em conflito aberto com o nosso egocentrismo. Se eu quiser que os meus relacionamentos satisfaçam as minhas necessidades, ou se o propósito da minha vida é obter conforto e facilidade, não oferecerei misericórdia quando as coisas ficarem difíceis. Misericórdia significa viver para um propósito maior do que a minha felicidade atual. A misericórdia encontra mais prazer fazendo a vontade de Deus do que levando uma vida confortável e previsível. A misericórdia renuncia ao conforto para levar o conforto de Deus para outra pessoa. Sempre que nos dispomos a viver a misericórdia, especialmente em nossos relacionamentos, seremos expostos a situações que exigem perdão. Afinal, estamos sujeitos a magoar e ser magoados. Logo, é inevitável que soframos com algum pecado cometido contra nós ou que cometemos contra outros. Então, o perdão é imprescindível, pois o motivo pelo qual escolhemos favoritos é que não queremos nos relacionar com pessoas que precisarão do nosso perdão. Mas misericórdia significa que sou tão grato pelo perdão diário que recebo que não tenho como não oferecer o mesmo a você. Sendo o perdão algo envolvido pela misericórdia, ele não só perdoará grandes males, quanto dará condições a mim de ignorar ofensas pequenas. A tentação é grande de me concentrar nas coisas irritantes que a outra pessoa faz e, ao mesmo tempo, desculpar as minhas próprias pequenas ofensas. Mas a misericórdia não é tão vigilante assim, não se irrita com facilidade, não se sente ofendida rapidamente. A misericórdia está tão tomada pela beleza das grandes obras que Deus está fazendo que não tem um tempo para se concentrar naquilo que não tem importância alguma. Devemos lembrar também que oferecer misericórdia não significa virar as costas para a lei de Deus. Estender a minha mão para você não requer que eu traia o que é moralmente certo e verdadeiro. Misericórdia significa que, se você estiver preso no pecado, e eu não vou ignorar isso, mas continuarei a dirigi-lo para Deus e para as promessas e os princípios da palavra de Deus. A misericórdia entende que a graça é um caminho melhor para a transformação do que a condenação, mas nunca aquilo que é moralmente certo ou verdadeiro. Visto que a misericórdia alcança diversas áreas em nossos relacionamentos e é uma prática que deve ser impregnada em minha essência, então por que achamos tão difícil oferecer misericórdia? É porque o nosso coração é regido por conforto, apreço, respeito, amor, sucesso, controle, patrimônio, proteção, poder, aceitação, por essas coisas e de forma mais poderosa do que estamos dispostos a admitir. Essa é a realidade espiritual dolorosa. Nossa luta com a misericórdia não é apenas uma luta com o segundo grande mandamento, é uma luta com o primeiro grande mandamento também. Temos dificuldades em reagir corretamente aos outros porque não colocamos Deus no lugar que lhe é devido. A misericórdia em nossos relacionamentos é comprometida pela busca sutil por variadas substituições de Deus. Ao oferecer misericórdia, você começa a ver o quão egoísta, impaciente, impiedoso e inconsistente você mesmo é. A misericórdia lhe mostrará o quanto seu próprio coração ainda necessita da obra contínua de Jesus, o Redentor. Ela o levará ao fim de suas próprias forças e até a graça do seu Salvador misericordioso. E isso é uma coisa muito boa. Ser misericordioso não é fácil. Sempre que nos dispomos a isso, enfrentamos barreiras em nosso próprio coração e muitas vezes até ingratidão por parte da outra pessoa, que nós estamos dispostos a ajudar e acolher. No entanto, não temos opção. Precisamos demonstrar às pessoas o tratamento que temos recebido do próprio Senhor da Glória, que também lida misericordiosamente conosco todos os dias.
vencendo nossas próprias barreiras e muitas vezes lidando com nossa ingratidão. Você tem demonstrado em seus relacionamentos disposição para sofrer para o bem de outra pessoa? Onde em seus relacionamentos você está tendo dificuldades com o chamado de Deus para perseverar em ser misericordioso? Onde é que Deus está chamando você a sair do conforto a fim de compartilhar com o outro aquilo que Ele lhe deu? Há pessoas em sua vida as quais você acha difícil perdoar? A resposta a essas perguntas dizem muito sobre sua necessidade de pedir ao Senhor que o ajude a ter uma vida misericordiosa. Lembre, misericórdia ganha, é misericórdia que deve ser repartida.